De quem é o rosto que você vê no espelho? Imagine olhar para o seu reflexo e notar os olhos inconfundíveis de um ídolo de cinema que nunca reconheceu você, porque um contrato de estúdio de US$ 1 milhão exigia silêncio. Desde estreias deslumbrantes até enfermarias de maternidade sob pseudônimos, a Hollywood clássica aperfeiçoou a arte de apagar provas de paixão. Esta noite, rebobinamos os rolos e expomos 12 crianças cujos próprios nascimentos ameaçaram destruir reputações douradas. Sem sermões, apenas os quadros ocultos que os estúdios cortaram. Judy Lewis, ela chegou em novembro de 1935, dentro de um hospital de caridade católica, enquanto sua mãe, Loretta Young, supostamente se recuperava de exaustão em Palm Springs. Na realidade, Young estava secretamente dando à luz a filha concebida com Clark Gable, durante a filmagem de O Grito da Selva, no remoto Yukon. A atriz católica, aterrorizada com o escândalo e o suicídio da carreira, confiou seu segredo a um punhado de confidentes e aos especialistas em controle de danos do estúdio. Sua filha, exibindo as inconfundíveis orelhas de Gable, tornou-se o segredo aberto mais elaborado de Hollywood. A publicidade do estúdio organizou cuidadosamente a convalescença de Young. 8 meses depois, ela adotou o mesmo bebê de um orfanato católico e apresentou-a à imprensa com um conveniente chapéu de sol que escondia aquelas orelhas distintivas de Gable. O estratagema foi elaborado. Young teria visitado orfanatos antes de selecionar sua filha biológica, criando um rastro de papéis de consideração caritativa antes de levar para casa a criança que nunca realmente deixou seu círculo de cuidados. Clark Gable, ainda casado com Rhea Langham e cultivando sua persona de protagonista robusto, manteve uma distância cuidadosa. Ele encontrou Judy exatamente uma vez, quando ela era criança, oferecendo apenas um tapinha educado no ombro antes de se retirar para trás de advogados de contrato e declarações à imprensa, cuidadosamente redigidas. Judy cresceu com luxos e oportunidades, mas também com perguntas persistentes. A história do orfanato nunca fez muito sentido, e murmúrios de Hollywood a seguiram pelos pátios da escola. A verdade finalmente emergiu quando Judy tinha 31 anos e estava se preparando para o próprio casamento. Confrontando Young antes da cerimônia, ela viu sua mãe desabar em lágrimas de vergonha e arrependimento. Não pela concepção, mas pelas décadas de engano. Young finalmente aprovou as memórias de Judy de 1994. Uncommon Knowledge, embora ela permanecesse relutante em discutir o assunto publicamente. Somente após a morte de Young, no ano 2000, seu biógrafo autorizado confirmou tudo, encerrando o capítulo de uma das mais longas e elaboradas cover-ups de Hollywood. Um segredo que durou 65 anos, desde a concepção até a confirmação final. Michael Lindsay Hogg. A frase de abertura aqui é um sussurro da atriz irlandesa Geraldine Fitzgerald para o seu filho jovem. Seu pai gosta de ver você jogar do próximo jardim. Durante décadas, este eufemismo enigmático foi tudo que Michael Lindsay Hogg sabia sobre sua paternidade potencial. Oficialmente, ele era filho do aristocrata britânico Sir Edward Lindsay Hogg, mas os rumores e sua própria semelhança com um certo gênio do cinema sugeriam algo diferente. Durante sua infância nas décadas de 1940 e 50, Michael encontrava-se coincidentemente convidado a brincar em casas onde Orson Welles estava visitando, criando encontros casuais que pareciam suspeitosamente bem coreografados. O arranjo bizarro permitiu que Fitzgerald mantivesse sua reputação enquanto deixava seu pequeno menino atravessar uma cerca de jardim para visitar a própria filha de Welles, a meia-irmã, Christopher. Esses encontros acidentais encenados formaram um pano de fundo surreal para a juventude de Michael, enquanto ele desenvolvia suas próprias sensibilidades artísticas, que mais tarde floresceriam quando dirigiu videoclipes pioneiros para os Beatles e os Rolling Stones. O segredo de família pairava como fumaça de cigarro em salas de estar bem decoradas, reconhecido apenas por olhares de soslaio e silêncios desconfortáveis. Quando adulto, Lindsay Hogg finalmente exigiu respostas de sua mãe idosa. A conversa foi frustrantemente inconclusiva, cheia de evasivas e meias admissões que apenas aprofundaram o mistério. Foi necessário que Gloria Vanderbilt, aquela conhecedora de fofocas da alta sociedade, produzisse a carta na manga. Ela confirmou a Lindsay Hogg que sua mãe e Welles realmente tiveram um caso apaixonado exatamente no período certo. Um teste de DNA de 2010 provou ser frustrantemente ambíguo, falhando em provar ou refutar definitivamente a conexão.
No entanto, Michael passou a aceitar a semelhança e a evidência circunstancial mais do que qualquer resultado de laboratório. As semelhanças, físicas, temperamentais e artísticas, falam mais alto que a genética. Seu livro de memórias de 2011, Luck and Circumstance, caminha na linha tênue de reconhecer Wells como seu pai biológico sem reivindicá-lo definitivamente como fato científico. Uma ambiguidade apropriada para um filho do mais brilhante ilusionista de Hollywood, Tina Sinatra. Esta vinheta começa em um corredor de hotel em Madrid, 1948. Frank Sinatra, ainda casado com a primeira esposa Nancy Barbato, passa do clube noturno ao set de filmagem para o apartamento de Ava Gardner, com o entusiasmo desesperado de um homem perseguido tanto pelos paparazzi quanto por seus próprios demônios. Uma acompanhante da Metro-Goldwyn-Mayer está posicionada do lado de fora da porta, ostensivamente para proteger a reputação de Gardner, mas na realidade, para monitorar a situação cada vez mais incontrolável que se desenvolve entre dois dos ativos mais valiosos e voláteis de Hollywood. O caso deles ardia intensamente em quartos de hotel europeus e em locações de filmagens na Espanha, longe dos colunistas de fofoca americanos, mas nunca completamente fora de seu alcance. Quando Gardner descobriu sua gravidez, os profissionais do estúdio agiram com eficiência prática. Arranjos foram feitos para um parto privado em Londres, sob um nome falso, coberto pela conveniente ficção de atrasos na produção do último filme de Gardner. 9 meses depois, Christina Tina Sinatra foi registrada sob um nome código em uma clínica discreta em Londres, enquanto Ava retomava as filmagens quase sem pausa em sua agenda. O bebê foi rapidamente transportado para a América e integrado à família de Frank com Nancy, apresentado ao mundo como a filha mais nova deles. Esse arranjo permitiu que o caso continuasse, enquanto mantinha uma negação plausível sobre o momento e as circunstâncias do nascimento da criança. Frank financiou a escolaridade e o silêncio. Os meios-irmãos de Tina, Nancy Jr. e Frank Jr., só souberam de toda a cronologia na década de 1980. Quando segredos de família começaram a se revelar diante de memórias e biografias não autorizadas. Embora Nancy Sinatra Sra. Mantivesse um silêncio digno sobre o assunto até a sua morte, pessoas próximas observaram a sua particular frieza em relação a Tina comparada aos seus filhos reconhecidos. O sutil sinal de uma mulher que havia aceitado o caso do marido, mas nunca pôde abraçar completamente sua consequência viva. Tina cresceu à sombra de dois ícones. Um pai cuja voz definiu a música popular americana e uma mãe biológica cujo rosto epitomizou o glamour de Hollywood, mas não pertencia totalmente ao legado reconhecido de nenhum dos dois. Um testemunho da complexa matemática emocional de famílias mistas nascidas de escândalo, em vez de escolha. Eric Preminger, a rainha do burlesco Gypsy Rose Lee, era casada com o ator Alexander Kirkland, quando engravidou no final de 1944, mas o bebê pertencia ao diretor austríaco, já casado, Otto Preminger. A gravidez apresentou um duplo escândalo, adultério de ambos os lados e a realidade particularmente espinhosa de que Preminger estava se estabelecendo como um diretor de Hollywood no mainstream que não podia se dar ao luxo de se associar ao mundo ousado do burlesco. Gypsy, enquanto navegava pela delicada transição de artista de striptease para atriz e autora legítima, enfrentava seus próprios riscos profissionais. Ao contrário de muitas mulheres em situações semelhantes, Gypsy recusou o dinheiro para silêncio oferecido por Preminger, acreditando que a vida que crescia dentro dela merecia mais do que ser tratada como um segredo inconveniente. Ela optou, em vez disso, por um parto privado e pela conveniente ficção de que Eric era o herdeiro de Kirkland. O subsequente divórcio deixou Gypsy criando o menino quase sozinha, complementando a renda de suas memórias e apresentações ocasionais com uma gestão cuidadosa do dinheiro. O jovem Eric cresceu em um mundo fascinante, mas confuso, cercado pelos amigos extravagantes de sua mãe e pelo círculo intelectual que ela cultivou enquanto se reinventava. Embora Preminger mantivesse um interesse financeiro distante no bem-estar do menino, ele permanecia oficialmente não reconhecido. Um pai fantasma, cujos filmes Eric assistia nos cinemas sem poder reivindicar uma ligação. O disfarce mantido por décadas até que o próprio livro de memórias de Eric, de 1969, desvendou a narrativa cuidadosamente construída.
A revelação coincidiu com a mudança nas atitudes sociais que tornaram a ilegitimidade menos escandalosa, e com a própria evolução de Preminger, de jovem diretor ambicioso a um influente do setor que já não temia tais associações. Durante uma turnê de imprensa em Paris para seu épico filme Êxodo, Preminger finalmente reconheceu Eric publicamente como seu filho. A reconciliação veio tarde, mas se provou genuína. Eric eventualmente mudou seu sobrenome para Preminger, reconhecendo ambas as linhagens, a audaciosa criatividade de sua mãe rainha do burlesco e o perfeccionismo rigoroso deste pai diretor. A história deles representa um dos raros casos de narrativas secretas de crianças em Hollywood, com algo que se aproxima de um final feliz. Uma família reunida após décadas de separação impostas pelas rígidas expectativas morais de uma era anterior. Patricia Van Cleve Lake, William Randolph Hearst, o magnata dos jornais que controlava grande parte da mídia americana e financiava colunas de fofocas de Hollywood, mostrou-se mestre em enterrar suas próprias manchetes. Uma filha, concebida em 1919, com sua amante de longa data, a atriz Marion Davies. O homem que construiu Saint-Simeon, aquele monumento ao excesso e ao controle, organizou seu segredo com habitual minúcia, instalando a bebê Patrícia na casa de sua cunhada e criando uma história elaborada para encobrir que a menina era sobrinha de Davis. O acordo proporcionou a Patrícia uma vida de privilégio extraordinário sem reconhecimento. Ela cresceu participando das lendárias festas em Saint-Simeon, assistindo seus pais biológicos receberem presidentes e estrelas de cinema enquanto mantinham a ficção de ser apenas um membro da família ampliada. A menina, que todos se referiam como sobrinha de Marion, frequentava as melhores escolas, vestia-se com roupas de alta costura financiadas pelas contas de Hearst e se movia pela alta sociedade com a confiança de quem sabe que pertence, mesmo que a história oficial diga o contrário. No dia do casamento dela, em 1937, Hearst deu a Patrícia uma bênção particular e um presente financeiro substancial, o mais próximo que ele chegou de reconhecer publicamente o verdadeiro relacionamento deles. O momento passou rapidamente, obscurecido por celebração e champanhe, mas permaneceu como a memória mais preciosa de Patrícia do homem que só podia ser seu pai a portas fechadas. Por décadas após a morte de ambos os pais, ela manteve a ficção deles, protegendo os legados de Hearst e Davis, como tinha sido ensinada a fazer. Apenas em 1993, em seu leito de morte aos 74 anos, Patrícia finalmente assinou um esboço de obituário que nomeava seus pais abertamente. O documento, publicado após seu falecimento, causou ondas nos círculos históricos de Hollywood, confirmando o que muitos há muito suspeitavam, mas não podiam provar. Seu ato final de lealdade e sinceridade fechou um capítulo que começou nos anos 20, quando um titã da mídia e sua amante atriz criaram uma vida que apreciavam, mas não podiam reivindicar, um segredo sustentado por 3/4 de século pela riqueza, poder e a peculiar discrição de uma era passada. James Lamar Lowder, o glamouroso inventor da tecnologia de espectro espalhado por salto de frequência, uma brilhante inovação que mais tarde se tornou crucial para o desenvolvimento do Bluetooth e do Wi-Fi, mostrou-se igualmente engenhoso ao manipular sistemas burocráticos. Hedy Lamarr, a imigrante austríaca cuja beleza cativou Hollywood enquanto sua inteligência permanecia amplamente não reconhecida, deu à luz James em 1939 enquanto solteira, um escândalo que poderia encerrar a carreira da exótica protagonista da MGM. Enfrentando pressão do estúdio e ostracismo social, Lamarr concebeu uma solução elegante que destacou seus talentos para resolver problemas. Quando se casou com o roteirista Gene Markey, pouco depois do nascimento de James, ela orquestrou uma manobra legal bizantina. Adotou formalmente seu filho biológico como se ele não fosse seu. A documentação criou uma linha do tempo plausível. Uma noiva e um noivo sem filhos, caridosamente acolhendo um órfão, em vez de uma mãe solteira, trazendo seu filho ilegítimo para um novo casamento. O arranjo desfez-se quando a união com Markey colapsou, após apenas um ano. Durante seu casamento subsequente com o ator John Lowder, Lamarr adotou James uma segunda vez, para alinhar as linhas do tempo legais e proporcionar-lhe uma paternidade estável. Esta estratégia de dupla adoção, essencialmente adotando seu próprio filho 2 vezes, representou uma verdadeira aula em navegar nos sistemas legais da década de 1940, para proteger tanto sua carreira quanto seu filho. Durante a infância de James, rumores de Hollywood seguiam a família.
mas Lamar manteve a ficção com a mesma determinação que aplicava em suas atividades científicas. O menino cresceu em meio a realidades contrastantes. Documentação oficial que declarava ter sido adotado 2 vezes. Ainda que uma semelhança física com sua mãe não pudesse ser disfarçada por nenhum documento legal. Só após a morte de Lamar, os pesquisadores descobrem uma certidão de nascimento original, provando que James sempre foi dela. A evidência final confirmando o que muitos já suspeitavam. O documento revelou uma mulher que superou as restrições morais do sistema de estúdios através de pura criatividade intelectual, protegendo seu filho enquanto preservava sua carreira através de uma ficção documental que se manteve por décadas. Talvez sua invenção mais elegante de todas. Allegra Huston. Em 1964, o lendário diretor John Huston orquestrou uma cena final que não apareceria em nenhum de seus filmes. Ele pediu à bailarina Enrica Ricky Soma, ainda legalmente casada com seu amigo John Vivian, que se afastasse para uma alta hospitalar tranquila quando a filha deles nasceu em Londres. Essa filha, Allegra, representou uma nova e complicada adição à já complexa árvore genealógica de Huston, que incluía filhos de vários casamentos espalhados por continentes. O bebê foi enviado para a Irlanda, onde Huston mantinha uma extensa propriedade chamada St. Clarence. Lá, Allegra foi criada junto com os meios-irmãos Angélica e Tony, em um lar não convencional marcado pelas longas ausências do pai devido a projetos de filmes e sua presença marcante quando estava em casa. A família contou a ela um conto de fadas sobre um lord inglês anônimo que morreu tragicamente. Uma narrativa que explicava sua existência sem complicar as relações com a atual esposa de Huston ou colocar em risco o casamento de Soma. O arranjo continuou mesmo após a trágica morte de Ricky Soma em um acidente de carro em 1969, deixando Allegra, de 5 anos, efetivamente órfã, tanto de seu pai fictício quanto de sua mãe biológica. Ela foi passada entre parentes e colégios internos, com sua origem permanecendo um segredo cuidadosamente guardado. John Huston manteve apoio financeiro e visitas ocasionais de forma avuncular, mas nunca reconheceu a verdadeira relação deles durante a infância dela. Anos depois, enquanto explorava os pertences de sua falecida mãe no rancho mexicano de Houston, Allegra descobriu uma pasta de arquivo contendo correspondência que finalmente revelou a verdade sobre sua filiação. A revelação desdobrou-se gradualmente à medida que vários membros da família confirmaram o que os documentos sugeriam. Angélica, já uma atriz vencedora de um Oscar, abraçou Allegra plenamente como irmã em vez de prima. Allegra acabou transformando a história extraordinária em suas memórias de 2008, Love Child, narrando sua jornada de segredo inconsciente a membro reconhecido da família. A história dela ilustra como mesmo os contadores de histórias mais brilhantes de Hollywood às vezes criavam narrativas na vida real que se revelavam complicadas demais para manter. Ficções que, inevitavelmente, se desdobravam à medida que as crianças cresciam o suficiente para questionar as histórias que lhes foram contadas sobre elas mesmas. Carol Ann Barry. Trovões ressoam na Hollywood Boulevard. 1943. A atriz de 23 anos, Joan Barry, empurra um carrinho de bebê até o Tribunal Municipal, acusando Charlie Chaplin, de 54 anos, já casado 3 vezes, de ser o pai de sua filha ruiva. A cena poderia ter sido coreografada pelo próprio Chaplin para obter o máximo efeito dramático, mas isso não era um filme. Era o início de uma batalha legal que iria reformular a lei de paternidade da Califórnia e manchar permanentemente a imagem pública já complicada do pequeno vagabundo. O caso rapidamente se transformou em um confronto científico. 3 testes de sangue separados, realizados por laboratórios independentes, gritavam impossível. O sangue tipo O de Chaplin e o tipo A de Barry não poderiam ter produzido uma criança com tipo B. A genética moderna confirma essa conclusão. Mas a lei da Califórnia, em 1943, surpreendentemente proibia tais evidências científicas de testemunho. O júri estava legalmente proibido de ouvir a evidência mais conclusiva da inocência de Chaplin. Em vez disso, o julgamento se transformou em assassinato de caráter. Os promotores descreveram Chaplin como um velho lascivo, com preferência por jovens atrizes, enquanto a instabilidade de Barry, que tinha sido presa por invadir a casa de Chaplin, foi minimizada. Os tabloides aproveitaram cada detalhe sórdido. Após um julgamento que cativou a nação, o júri, mais encantado com as narrativas dos tabloides do que com a ciência inadmissível, decidiu que Chaplin era responsável pelo pagamento de pensão alimentícia até o 21º aniversário de Carol Ann.
As consequências do veredicto se estenderam muito além do talão de cheques e da reputação de Chaplin. A evidente falha na justiça forçou os legisladores de Sacramento a aprovarem a Lei Uniforme de Testes de Sangue de 1953, finalmente admitindo a genética moderna nos tribunais da Califórnia. A verdadeira paternidade de Carol Ann continua biologicamente incerta até hoje. Chaplin nunca a encontrou novamente após o julgamento. Mas todo livro de casos de escolas de direito ainda cita a garota cujo parentesco contestado mudou as regras de prova em todo o país. O caso representou mais do que apenas outro escândalo de Hollywood. Assinalou a colisão entre a evolução do entendimento científico e uma indústria de entretenimento ainda regida por imagem e insinuações. Um precedente legal nascido de um momento em que a fome da América por fofocas de celebridades superou seu compromisso com a verdade científica. Nina Brando. Avançando para 1989. Marlon Brando tem 65 anos, é semi-recluso no seu desordenado patrimônio na Mulholland Drive, com seu status lendário assegurado. Mas suas aparições públicas são cada vez mais raras e erráticas. Por trás dos portões, um drama doméstico se desenrola quando sua governanta, Maria Cristina Ruiz, de 31 anos, dá à luz a filha Nina, a primeira de 3 crianças que teria com o ator idoso ao longo de 5 anos. O momento não poderia ter sido mais complicado. Brando estava simultaneamente enfrentando a fúria da mídia em torno do julgamento por assassinato de seu filho Christian, e lutando com seus próprios problemas de saúde. A última coisa que sua equipe jurídica queria era mais uma complicação familiar atraente para as manchetes. Acordos de confidencialidade elaborados foram rapidamente redigidos. Ruiz assinou documentos que a proibiam de discutir o relacionamento ou a paternidade das crianças em troca de segurança financeira. Enquanto Nina e seus irmãos, Miles e Timothy, cresceram na propriedade de Brando, eles permaneceram amplamente invisíveis para o mundo exterior. Até mesmo o extenso perfil de Brando na New Yorker em 2001, que pretendia ser definitivo, relegou-os a uma mera nota de rodapé, reconhecendo sua existência sem detalhes. As crianças cresceram em um limbo estranho, materialmente sustentadas, mas oficialmente não reconhecidas, criadas a uma curta distância do pai, porém separadas tanto pelo seu reclusismo quanto pelas barreiras legais que ele havia erguido. O arranjo se manteve até a morte de Brando em 2004, quando Ruiz finalmente quebrou o acordo de confidencialidade ao apresentar reivindicações no Tribunal de Sucessões. Processos legais revelaram fundos fiduciários que Brando tinha estabelecido para as crianças e, mais significativamente, descobriram documentos de reconhecimento de paternidade que o ator tinha assinado e escondido dentro de uma gaveta trancada em seu escritório. Papéis que confirmavam o que ele nunca tinha declarado publicamente. A história de Nina representa a tradição das crianças secretas de Hollywood, continuando na era moderna, quando até mesmo um ícone como Brando, que havia redefinido a masculinidade nas telas e quebrado inúmeros tabus, ainda se sentia compelido a compartimentar partes de sua vida familiar. O sigilo não foi motivado pela preservação da carreira ou pressão do estúdio, como em épocas anteriores, mas pelo desejo de um homem profundamente reservado de controlar seu legado cada vez mais incontrolável. Uma estratégia que acabou desmoronando no tribunal testamentário. David Janssen. O episódio piloto começa com uma showgirl de Ziegfeld, Bernice Janssen, que não indicou nenhum pai na certidão de nascimento de seu filho David em 1931. A fábrica de boatos de Hollywood, sempre ávida por conexões entre jovens dançarinas bonitas e homens poderosos, rapidamente preencheu o espaço em branco com o nome de Clark Gable. Os sussurros ganharam credibilidade à medida que o jovem David crescia, desenvolvendo as mesmas orelhas em forma de alças de jarro e o sorriso carismático que fizeram de Gable um ídolo de cartaz. A época coincidiu perfeitamente com os anos antes da fama de Gable. Ele estava trabalhando de forma constante, mas ainda não havia alcançado a fama que viria com Aconteceu naquela noite e O Vento Levou. O ator robusto estava entre casamentos e era frequentemente visto nos teatros onde Bernice se apresentava. Embora Gable enfrentasse numerosas alegações de paternidade ao longo de sua carreira, ele manteve um silêncio particular em relação a David Janssen. À medida que David desenvolveu sua própria carreira de sucesso, estrelando sucessos de televisão como The Fugitive, veteranos de Hollywood notaram a estranha semelhanças, não apenas atributos físicos, mas maneirismos, padrões vocais e uma presença em tela igualmente cativante. O comediante e imitador Will Jordan mais tarde contou ter visto o ator de televisão, já adulto, olhar hipnotizado para um imitador de Gable em um evento em Hollywood, como se estivesse estudando seu próprio reflexo em um espelho vivo.
A atriz Debbie Reynolds, uma amiga próxima de Jansen, escreveu em sua autobiografia que David acreditava em particular nos rumores sobre sua parentagem, embora nunca tenha buscado confirmação por meios legais. Ao contrário de muitos rumores semelhantes sobre paternidade em Hollywood, este persistiu porque ambos os homens evitaram negações definitivas. Gable, que agressivamente contestava outras ações de paternidade com medidas legais, nunca foram apresentadas contra aqueles que espalharam o boato sobre Jansen. O próprio David manteve um silêncio enigmático sobre o assunto durante toda a sua vida. O mistério acompanhou Jansen até o túmulo em 1980. Um enredo não resolvido na tradição de Hollywood, que nem confirmou, nem refutou conclusivamente. Na ausência de testes modernos de DNA, a semelhança e as circunstâncias criaram um dos mistérios de paternidade mais duradouros de Hollywood. Uma incógnita que sobreviveu tanto ao suposto pai quanto ao potencial filho, deixando apenas fotografias para especulação. Princesa Yasmin Aga Khan. Nosso último rolo gira pelo Atlântico até a Riviera, em 1948. Rita Hayworth, no meio do divórcio de Orson Welles e no auge de sua fama após Gilda, iniciou um romance turbulento com o playboy príncipe Ali Khan, um renomado cavaleiro e diplomata, ainda legalmente casado com a aristocrata britânica Joan Yard Buller. O caso deles escandalizou múltiplos continentes simultaneamente. Hollywood, a aristocracia europeia e o mundo muçulmano assistiram em choque coletivo. Os tabloides chamaram Hayworth de a destruidora de lares mais glamurosa do mundo, enquanto o casal exibia seu relacionamento em resorts e hipódromos da moda. Quando a filha Yasmin chegou em dezembro de 1949, um jornal do Vaticano bradou que Hollywood havia seduzido a nobreza do Islã. A criança representava uma fusão cultural sem precedentes, filha da mais famosa pin-up dos Estados Unidos e de um príncipe muçulmano, herdeiro da liderança espiritual de milhões de muçulmanos ismaelitas em todo o mundo. O casamento desmoronou após apenas 4 anos, incapaz de reconciliar a carreira de Hayworth em Hollywood com as obrigações reais do príncipe. Seguiu-se uma amarga batalha pela custódia, com Khan oferecendo um fundo fiduciário sem precedentes de $1 milhão se Hayworth criasse Yasmin como muçulmana. A atriz recusou, insistindo em criar sua filha como uma cidadã americana cristã, uma decisão que gerou tensões diplomáticas internacionais e milhares de cartas indignadas dos seguidores religiosos do príncipe. A dupla fama de Yasmin, como realeza da Columbia Pictures e verdadeira realeza islâmica, fez dela um emblema vivo da globalização pós-guerra, uma criança com os pés em mundos aparentemente irreconciliáveis. À medida que amadurecia, Yasmin via sua mãe sofrer com o agravamento da saúde mental devido à doença de Alzheimer não diagnosticada, dedicando assim sua vida adulta à pesquisa e ao ativismo sobre Alzheimer. A cruzada médica de sua mãe acabou por eclipsar o escândalo de seu nascimento. Ainda assim, a história de Yasmin permanece um momento emblemático na história das celebridades. O ponto onde o fofoca de Hollywood se cruzou com a geopolítica da Guerra Fria e a liderança religiosa. A certidão de nascimento dela conecta mundos díspares. A artificialidade do glamour do sistema de estúdios, as linhagens antigas da autoridade espiritual islâmica e a cultura emergente do jet set que redefiniria a celebridade na segunda metade do século XX. O último rolo quebrou e a tela ficou branca, mas os negativos não revelados de Hollywood ainda estão empilhados do chão ao teto nos cofres. Se outro sobrenome sussurrado ou certidão de nascimento meio oculta cruzar seu caminho, deixe nos comentários e mantenha o projetor rodando conosco. Clique em inscrever-se, deixe um like no cilindro e prepare o próximo mistério, porque neste teatro, os créditos nunca são o fim, apenas a pausa antes de alguém gritar. Rolar som. Cena 13. Tomada secreta.